Eu adoro o fato de que dentre os melhores desenhos que marcaram minha infância está Incrível Mundo de Gumball, Steven Universo, apenas um show, obviamente, Bob Esponja, mas não assistia muito porque não tinha muito no YouTube, eu lembro que na época não tinha no YouTube, mas um desenho que marcou minha infância para um caramba e tinha no YouTube é Coelho. Nessa época eu era feliz. E por conta disso eu não entendi a verdadeira mensagem que este desenho me passou nos últimos episódios. E eu acho incrível o fato de que ele nos apresenta um universo incrível, que a gente morre de vontade de conhecer mais sobre, pra no final... Ai, é triste, é depressivo, tá? Não é legal não. Vamos lembrar que Coelho existiu e agradecer por isso, e não apenas ficar triste e depressivo porque acabou. Obviamente o criador de Coelho não passou bem na criação dos últimos episódios. Criação não, né? Produção, porque criar é fácil, produzir que é difícil. E daí... Por conta disso, não se fez mais Coelho. O que me deixa triste é que Coelho ainda tem nos dias de hoje. Um desenho chamado Coelho ainda é produzido, mas é para crianças estilo Pocoyo. E eu queria saber como. Que empresa maléfica pegar algo que marcou nossa infância, que a gente tava querendo uma nova temporada por empresa sim, mas não de forma infantil. Tanta ideia para se criar um estilo Pocoyo e eles pegam logo Coelho. Tipo, me deixou um pouco triste, sabe? Eu fiquei um pouco enraivecido. E para os novos jovens que estão nesse canal e não conheceram Coelho, meus pêsames, viu? Mas deixa ele me apresentar o universo que acho que Ronaldo Azevedo nos deu na nossa infância. Bom, pra você assistir Coelho é só você no YouTube pesquisar Coelho, eu tô nem brincando. Foi um desenho criado pra internet na época e ele evolui a cada episódio, se você pra perceber. O primeiro episódio tem 50 segundos, no terceiro já é 1 minuto e 10, no sétimo é 2 minutos e 20, aí no 19 é 3 minutos, e daí ele se mantém 3 minutos, até chegar no último episódio que é 11 minutos. É o final season, né? Tem que ser um pouco melhor. E além disso, a animação evolui. No começo parece uma animação mais despojada, mais robusta, assim, sabe? Tipo, mais rabiscada e etc. O que não é ruim, sempre foi característico o fato de ser tudo branco, e é como se fosse um desenho feito por alguém mesmo, num papel branco. E tinham poucos detalhes de outras cores, como a cor dos olhos do coelho, do vácuo e afins. Esse estilo do que o desenho teve, não porque quis, mas sim porque era o que dava pra fazer, deixou ele ainda mais original. Se um dia Coelho fosse produzido pra se tornar um desenho como era o antigo, se o desenho tivesse cores, fosse diferente, não ia se parecer Coelho, ia parecer só mais um desenho comum, sabe? Se for pra uma empresa comprar Coelho, que seja no mesmo estilo dos outros episódios, talvez não com 3 minutos cada episódio, mas sim com um fundo branco, todos os detalhes brancos e etc e afins. E com o tempo, essa animação de traços mais robustos e rabiscados vai para uma animação mais trabalhada, movimentos mais fluidos e traços mais articulados, etc. E também em história. A cada episódio é nos apresentado um personagem novo, cada um deles é um animal metamorfo que tem a versão mini quando eles se descansam e ficam de boas, e quando eles vão lutar eles ficam fortões, e tipo, desde o primeiro episódio isso foi uma característica marcante e engraçada, porque o coelho só queria um aipim, o primo não deu, e ele virou o grande gostoso e deu-lhe um socão no primo. Sempre foi essa a ideia, entendeu? E daí com o tempo tem outros animais além de coelho que conseguem fazer isso, como o Vácuo, o Tig, a Kobuja, o Lobi e afins. Outros personagens são incluídos na história. Alguns para ser só o vilão da semana, só que com um contexto por trás, e outros para serem amigos e primos do coelho em si. Só que é que tá, a gente não sabe exatamente a história do coelho, ou personagem, porque ele esqueceu de tudo que rolava. Cada personagem que aparece e que conhece ele olha pra cada personagem e fala: nem te conheço, nem ligo. E é isso que torna o coelho um personagem característico também. O coelho não se importa com nada, ele é sério e ríspido, a voz dele é serena, e diferente de alguns personagens mais ecchi, como o Sasuke, que é só ranzinza, o coelho às vezes não é ranzinza, só nos últimos episódios por causa da sombra. Mas além disso, ele só tá ali existindo, ele só quer ficar quieto, sabe? E eu gosto de personagens assim porque, sei lá, às vezes sou assim, mas não sempre. Um personagem também que eu amo é o Vácuo. Ele é aquele amigo que você sempre quis ter, ou que você já tem. Tipo, ele é perfeito, eu adoro o Vácuo. A maneira que eles são apresentados é uma maneira muito característica, que é só tipo: oi, vamos, bora. Quem perder faz um mingau. Nos primeiros episódios, acontecem competições pra quem perder vai fazer algo. E o coelho sempre ganha porque, né, protagonismo. É uma maneira brincalhona e descontraída de apresentar personagens em uma história. E te pega de jeito, você nunca viu isso em nenhum outro lugar. É original e quando você mesmo percebe, você adora esses personagens. Tipo, no último episódio, quando o Vácuo se sacrifica pelo coelho, você fica de
depressivo. Porque você adora o Vácuo, tipo, gosta de todas as coisas que ele fez, porque ele é um personagem maravilhoso. Só que a maneira que ele foi apresentado é tão abstrata, sabe? Eu gosto muito disso. Outros personagens que não são muito aparentes, só que dá pra lembrar deles às vezes, é o Tig, que ele só brota, aparece com bolo, que era o bolo que eles iam comer antes. Ladrão de bolo. Eles jogam tacos depois com o Tig, e o Tig distrai o bolo porque ele é um filho da puta. Só que no final, o Tig, ele nos apresenta o que nos deixa mais putos com o final da série. A placa do torneio. Porque em todo o contexto de toda a história de Coelho, não do personagem, mas sim da série, ia se rolar um torneio iria acontecer. E o Coelho iria participar junto com o Vácuo. Essa placa do torneio cadastra você no torneio e ele analisa suas memórias. Quando o Vácuo dá um soco pra testar a força pela placa, ele lembra do quanto ele admira desde sempre o Coelho e se inspira muito nele pra ser o que ele é hoje. Só que o Coelho nem lembra dele, isso é muito triste. E daí quando o Coelho vai se registrar, quando a máquina tenta analisar as memórias dele, não tem memórias. E o Coelho sempre desmaia quando ele tenta lembrar de alguma coisa relacionada à vida dele. Só fica muito curioso pra saber o que diabos rolou com o Coelho. Por que ele perdeu suas memórias? Porque ele está assim. Óbvio que no final nos é apresentado a sombra, mas eu acho que a sombra é relacionada aos sentimentos do Coelho perante tudo que tá acontecendo. Por ele não se lembrar de nada e não se importar com nada por conta disso. Mas quem roubou as memórias dele, tipo, e não é nem nos mostrado se foi a sombra. Porque depois que a sombra vai embora, nos é nos mostrado se o Coelho lembra de tudo que aconteceu ou não. Se ele lembra da Koguja, por exemplo. E aparentemente não. Então, o que aconteceu nos deixa curioso. E quando a Koguja aparece, que ela é uma personagem que foi a namoradinha dele na infância, a gente fica bem curioso ainda mais pra saber, né? E, bom, também um dos meus episódios favoritos é o 12, Super Treinamento. Porque nele tem uma música que marcou muito minha infância. Toda vez que eu escuto essa música, eu solto uma lagrimazinha. Com essa cena ainda, nossa, é muito brabo. Porque nesse episódio eles treinam para o tal do torneio. Que nunca acontece, infelizmente. Também tem o episódio de videogame dos amigos. Que eles tentam zerar um jogo na base do ódio. Um jogo bem estilo 16 bits. Onde você tem vários inimigos e tem que lutar contra todos eles. E cada player é uma pessoa e afins. Tipo Streets of Rage. E no final do jogo, o final é horrível, como todo jogo antigo. E outro personagem que me deixou bastante curioso e que eu gostei muito, só que tá ali só pra nos deixar pito, é o Lobby. Ele é super estiloso e ele aparentemente é algum parente legítimo do Coelho, estilo irmão, porque ele se refere-se ao pai do Coelho, uma vítima da sombra. E isso me deixou curioso também, tipo, o que rolou com o pai do Coelho? Aparentemente ele foi consumido pela sombra, então o Coelho deve encontrar o próprio pai, talvez no torneio, para liberá-lo da sombra. Como o primo fez com ele, tecnicamente. E tá aí outro personagem que nos deixa... O primo no começo parece muito alguém desleixado que tá ali só pra fazer piada e ninguém se importa com o coitado. Mas ele na verdade é super forte. E talvez um deus. Quero o contexto sim. Porque no último episódio foi ele que salvou o Coelho. E de uma maneira mais mental. Tipo, ele nem chegou lá pra salvar ele e lutar com ele. Não, foi de uma maneira mental. Ele apareceu para iluminar as ideias de Coelho. Então como ele fez isso? Eu levantei essas inúmeras questões e analisei esses inúmeros aspectos da série Coelho. Pra no final olhar pra cara de vocês e dizer que não vai ter continuação. E é triste. A culpa não é do Ronaldo. Foi difícil pra cacete produzir essa série, provavelmente. E na época o YouTube não dava tanto valor a esse tipo de conteúdo. Hoje em dia talvez sim, mas naquela época não. Talvez o único episódio que deu uma renda rentável pro Ronaldo foi o último, porque ele tem 11 minutos. Olha como o YouTube é um site péssimo pra você produzir desenhos animados. Então, cara, é triste ver o que aconteceu, mas ao mesmo tempo fica o borocochó, porque ele não nos revela a história. Ou ele nem disse se realmente criou ela, ou se estava criando enquanto desenhava, como o Araki faz em Jojo, quando ele faz o mangá. Ele não nos mostrou nenhum detalhe, nem nada. Talvez ele tenha mostrado, só que não ficou famoso os detalhes que ele foi jogando no ar. E a única coisa que ele fez em relação a Coelho foi fazer a bendita série infantil. Dar a ideia pra uma empresa. Sei lá, parece que ele não deu valor pra tudo que ele fez realmente. Óbvio que é uma fonte de renda e ele vai finalmente ganhar dinheiro com o que ele criou, o Coelho. E um dinheiro rentável. Não que ele não ganhasse antes, mas porra, não da maneira certa e correta. Então, sim, o que ele fez foi pra ele necessário. Ele tá certo em fazer isso, mas ao mesmo tempo não consigo passar o pano. Porque marcou muito minha infância, me levantou muitas dúvidas, me entreteu muito. Passa uma mensagem muito forte no final, que é o da sombra, que é obviamente relativo à depressão. Tá até agora marcada na minha frente a frase que o primo fala pro Coelho: o medo traz a sombra. E tipo, hoje à noite eu tava com preguiça de editar um dos meus vídeos. E daí eu tava com medo de eu editar muito trabalho e não dar certo. E daí eu só lembrei da frase: o medo traz a sombra. E, ai, sei lá, Coelho me motivou, sabe? Reassistir me fez muito bem.
Me fez muito bem quando eu era criança e tava acompanhando o lançamento dos episódios na época. Demorava, sim, mas eu reassistia e não me importava tanto quando me importo hoje, sabe? Nossa, é incrível, é maravilhoso. Se você não assistiu Coelho, assista. Se você já assistiu, reassista. Se concorda com tudo que eu falei ou quer levantar mais pontos, comentários. Quer me conhecer? Serve no Discord. Eu fiz um livro, leia-o por favor. Está aparecendo aí no card. Quer ver mais vídeos no canal? Veja, está aí. Quer se inscrever para me ajudar? Por favor, agradeço com muito coração e bondade. Inscreva-se no meu canal. Até a próxima. E é sobre. Beijinhos.